Bem-vindos ao IbraCast, podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Fiquem agora com a Plenária Comentada, um quadro fixo do IbraCast conduzido por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcast, trazendo os principais debates das sessões de julgamento do CAD. Bem-vindos e bem-vindas ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 213ª sessão ordinária do julgamento do CAD, que aconteceu no dia 10 de maio desse ano. Hoje, além da nossa comentarista oficial Flávia Chiquito, temos uma participação especialíssima, a do Zeca Berardo, sócio do Lefosse, que vai abrilhantar a nossa conversa aqui e também apimentar um pouco as discussões do plenário. Inicialmente, a sessão contava com 6 itens. Item 2 foi suspenso em razão do pedido de vistas pelo conselheiro Luiz Hoffmann, e o item 3 da pauta, aquele caso de cartel das farinhas, foi retirado por conta de um pedido do presidente. Antes de passarmos para os destaques, vale apontar alguns dos informes que foram mencionados no início da sessão. Terceira sessão da WICAD. CAD e o IA lançam o edital dessa competição, super interessante. As inscrições para as equipes podem ser feitas a partir do dia 23 de junho. Vale a pena acessar o edital e ler lá as informações sobre o site para vocês participarem. Também lançamento do livro organizado pelo conselheiro Luiz Hoffmann sobre direito concorrencial na prática, análise de casos concretos. Estamos muito curiosos para acessar esse livro. É uma obra organizada por ele, que reúne artigos assinados por um time de especialistas em defesa da concorrência, autoridades, juristas e economistas renomados na área. O ministro Gilmar Mendes, Supremo Tribunal Federal, assina o prefácio. Acho que com isso a gente passa já para o Zeca, que vai comentar alguns dos casos, incluindo o primeiro caso que teve aí uma reprovação, não é, Zeca? Olá, Vivian. Olá, Flávia. Olá a todos que estão nos ouvindo, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, agradeço a Vivian e ao IBRAC pela oportunidade. De fato, aqui eu vou comentar sobre o item 1 da pauta, que é o ato de concentração de final 4046, e é um caso raro, por ser um caso de reprovação. E esse caso, ele envolve, em resumo aqui, bastante panoramicamente, não vou ficar repetindo algo que já foi discutido na sessão, mas a aquisição pelo Grupo Hapvida de uma carteira de planos de saúde e ativos hospitalares em Maceió, João Pessoa, Campina Grande, Brasília. Então, uma operação focada principalmente no Nordeste, no setor de planos de assistência à saúde. E olha só, tem 3 pontos aqui que eu acho que valem a gente destacar desse julgamento, para além, obviamente, da própria reprovação, que é um evento raro no CAD. O primeiro deles diz respeito exatamente ao fato de que o conselheiro relator, Luiz Braido, ele ofereceu às partes, quando o processo estava no tribunal, a oportunidade de fazer um TCC e alega que as partes, um ACC, perdão, e alega que as partes não apresentaram nenhum compromisso para solucionar os problemas concorrenciais que a SG identificou. A SG, lastreada principalmente num parecer do DE sobre rivalidade, reprovou a operação. Eu acho que esse é um primeiro ponto que eu acho que vale ter como destaque nesse caso, que foi a iniciativa do próprio conselheiro relator de buscar as partes para eventualmente negociar um ACC, e a discussão que se seguiu no plenário, inclusive resultou num voto divergente da conselheira Ananisa sobre a possibilidade de o CAD impor remédios unilaterais. Eu acho que a adoção de restrições unilaterais durante muito tempo no CAD foi a regra. Eu acho que quando a gente pensa na Lei 8884, foi isso que aconteceu durante diversos anos, a possibilidade de acordos. Os TCDs à época eram restritos, e eu acho que é um ponto, as discussões dos primórdios do antitrust, se era um direito subjetivo das partes o TCD ou não, todo um debate em relação a isso, graças a Deus está superado, mas eu acho que o fato aqui é curioso,
da perspectiva de que os conselheiros parecem, e eu acho que o voto do conselheiro Vitor, nesse caso, o voto do conselheiro Gustavo Augusto também foram nessa linha de jogar dúvidas sobre a possibilidade ou sobre a conveniência de o CAD adotar remédios e restrições unilaterais sob pena de dar palpites em algo que ele não sabe se vai acertar ou não. Eu particularmente, acho que esse é um ponto de bastante atenção e que vale o aprofundamento do debate por uma questão de que a obrigação do CAD, da maneira como eu vejo, é impor a restrição que seja o menos gravosa possível às partes para reequilibrar a concorrência e eliminar os efeitos nocivos da operação. A reprovação da operação, ela não é um cenário alternativo a isso, né? O dever do CAD é intervir o mínimo possível. Então, ainda que as partes não aceitem um ACC, eu questiono aqui se não era obrigação do CAD, dos limites do dever do CAD, impor o ACC menos restritivo, impor uma restrição menos restritiva, ainda que de forma unilateral, né? É uma discussão aqui sobre... não é sobre consenso e ônus de cooperação das partes, mas muito mais sobre qual é o dever do CAD. O dever do CAD não é procurar acordo, o dever do CAD é eliminar os efeitos nocivos da operação. Na ausência de uma possibilidade de eliminar os efeitos nocivos da operação via remédio unilateral, aí sim restringe a operação. Eu acho que esse é um debate importante de fundo que, se a gente olhar no passado, o conselheiro Schwartz já tinha levantado em alguns votos, né? Estou aqui fazendo um histórico do antitrust, mas eu acho que vale ter no radar para um aprofundamento do aspecto jurídico desse tema. Pois não, Viviane? É interessante sua perspectiva, Zeca. Acho que abrir uma divergência em relação ao seu posicionamento, até muito baseado no que o conselheiro Gustavo Augusto trouxe, né? De que é ônus das partes, também por conta do conhecimento mais detalhado do plano de operação, do plano de negócios, abrir os problemas e tentar viabilizar um remédio. Ele até usou a expressão de que as partes não podem jogar para debaixo do tapete os problemas antitrust e que elas precisam minimamente também colaborar. E eu acho que você traz um ponto também relevante de que, no caso, parecia que a colaboração vinha de uma parte e não vinha tanto da outra. Então, eu acho que isso tornou um pouco mais difícil a viabilidade de um acordo. Acordo é uma coisa também consensual pela própria natureza, né, jurídica. Então, eu acho que é um pouco do meio do caminho, né? Vai lá. Eu vou me socorrer aqui. Eu acho que essa discussão é muito mais extensa do que isso, mas quando a gente fala em dever de cooperação ou qualquer coisa que o valha, eu acho que eu vou me socorrer do estudo que eu fiz para a minha dissertação de mestrado em relação ao tema do ônus da prova. E eu acho que você tem razão quando você diz que, olha, o parecer da SG, ele reprovou a operação. Então, cabe às partes demonstrar que o parecer da SG está errado e produzir prova de que a operação deve ser aprovada ou deve ser aprovada com a menor restrição possível. Eu acho que a gente pode transportar esse raciocínio para desde o começo do caso. Há uma presunção estrutural, sim, no direito brasileiro, em termos de concorrência, né? Fazendo jabá da minha dissertação de mestrado, joguem no Google aí, vocês acham. Bola de cristal ou retrovisor, o tema da prova nos atos de concentração. Eu acho que esse é um tema muito rico e você esperar que a parte tenha que cooperar e abrir mão de direitos nesse contexto, em que a alocação do ônus da prova não está clara, eu acho que é um debate interessante. Não se trata do dever de cooperação da parte, mas sim de quem tem que provar o quê, em termos de alocação dinâmica do ônus probatório. E aqui é que a discussão assim, só fica para vazia. dialogar com você, Zeca, eu acho que a própria SG e também no parecer, elas cumpriram esse papel no sentido de que, olha, temos um problema, enderece. E aí veio também as partes e falaram, não, mudou um pouco esse cenário que o DE falou em relação à rivalidade. Acho que concordo com você, também a discussão é muito mais profunda do que isso, mas só para também trazer esse ponto. Não, muito bacana. Acho que você trouxe um tema sobre
um eventual dissenso das partes sobre como conduzir o processo no CAD, e eu acho que é sempre difícil a gente falar sobre o que não está publicizado nos autos de uma forma muito clara. Eu acho que nesse aspecto reforça aqui a necessidade sempre de você ter cláusulas referentes à alocação do risco antitruste nos contratos muito bem produzidas e que pensem nesses cenários de conflito de interesse em relação ao que fazer com um parecer negativo da SG, uma eventual sinalização de restrição ou reprovação da parte do CAD. Eu acho que um contrato mais bem amarrado nesse aspecto provavelmente resolveria essa questão. Esse todo foi o primeiro ponto que eu queria trazer para debate. Eu acho que tem muita coisa aqui para falar em relação a esse caso, como em toda a reprovação. Um segundo ponto aqui de atenção que eu acho que vale refletir, que foi a estratégia que as partes adotaram de trazer o tema da eficiência depois do parecer da SG. O parecer da SG é silente sobre o tema de eficiências, né? Como a gente sabe, para quem nos acompanha, eu gosto de dizer que o tema das eficiências é o último suspiro, né? A última tentativa que você pode ter de salvar um caso é mostrar que ele é tão bom, mas tão bom, mas tão bom para você que você não vai ter incentivo de aumentar preço, você como empresário. Eu acho que as partes, elas se socorreram de um parecer econômico, ao que parece, qualitativo sobre as eficiências só quando o caso já estava no tribunal. Eu acho que isso diminui muito a probabilidade de as eficiências serem vistas como suficientes para compensar, né, o aumento da probabilidade de exercício de poder unilateral de mercado, num caso como esse aqui. Eu acho que esse é um outro ponto de atenção. Num caso como esse, né, considerando que era um mercado altamente concentrado, uma operação que é praticamente 3-2, me parece que essa discussão de eficiências talvez pudesse ter sido levantada desde o princípio do caso. Mas, enfim, eu não vou aqui dar palpite sobre o trabalho do colega, mas é uma discussão interessante. Que momento você traz para a mesa o tema das eficiências, se vale a pena trazê-lo ou não, se você descarta ou não, numa operação complexa. Eu acho que é uma discussão que os advogados sempre têm. Para quem do CAD nos ouve, é um debate intenso, né, em que momento fazer isso ou não fazer isso. E eu acho que é um outro ponto de atenção que eu tenho aqui. O último ponto que eu queria trazer para debate sobre esse caso, acho que são vários, né? E aí é um pleito para os acadêmicos de plantão. Eu acho que muito já se escreveu e tem se escrito sobre o setor de saúde, a competição no setor de saúde no CAD, e esse tema foi trazido de uma forma lateral pelo conselheiro Gustavo Augusto, com uma ponderação bastante pertinente. Olha, o setor está passando por muito M&A, gastou-se muito dinheiro nisso, ele fala, e não se provou benefício para o consumidor. Eu não vejo a questão um pouco por esse lado, mas a questão é por que estão havendo tantos M&As nesse setor, né? E é um setor que sabemos, né? Basta consultar aí o noticiário especializado, está quebrado, né? Ou em vias de estar quebrado. E como é que a gente faz com que esse setor funcione para a economia e para os usuários? Eu acho que é um tema relevante. A reprovação tangencia esse aspecto, há uma necessidade de consolidação por parte dos players. A Smile, ao que parece, pelos argumentos dos autos, parecia sofrer aí de dificuldades financeiras de cumprimento das suas obrigações. Esse não foi um tema que foi colocado em foco pelas requerentes na sua argumentação, mas eu acho que vale pensar se o setor é sustentável com o nível de competição que o CAD gostaria que ele tivesse. De novo, não estou dizendo que concentrar o setor resolve todos os problemas dele, muito pelo contrário. Mas é um tema de reflexão que eu acho que vai um pouco além, né, abrindo um pouco a caixinha do antitrust, além da reflexão desse caso, mas vendo esse caso como sintoma e não causa das mazelas do setor. Eu acho que é um ponto que vale a gente ter no radar. Eu acho que junto dele vem uma outra questão também que me parece aqui uma provocação necessária para os acadêmicos de plantão. Eu acho que fazer uma análise comparativa da posição do CAD, do parecer da SG, do DE, no caso que o CAD aprovou recentemente, sem restrições, da Sul América com a Redditor, com esse caso da Happy Vida Smiles e até o próprio caso da Happy Vida PlanMed, que foi outro que acabou sendo reprovado depois de que as restrições não foram plenamente impostas, ou pelo menos de um debate sobre se as restrições foram plenamente cumpridas ou não. Eu acho que
a análise comparativa desses dois casos talvez jogue muita luz sobre esses aspectos do setor e o que o CAD vem considerando ou não como elemento relevante para a aprovação dessas operações. A rivalidade sendo um tema central, né, como o DE mesmo colocou no parecer dele. Mas, enfim, eu acho que eu já me alonguei demais do tempo que eu tinha, poderia aqui ficar falando muito mais sobre esse caso, mas é uma oportunidade muito bacana comentar essas decisões. Eu acho que os conselheiros têm uma missão muito difícil, que é discutir esses temas em profundidade num caso concreto, com um tempo muito curto, né? Eu acho que é louvável que eles consigam decidir os casos nesse tempo tão curto, especialmente o caso dessa complexidade, tendo em vista todos esses aspectos jurídicos e econômicos que eu coloquei aqui para vocês. Acho que eu encerro aqui minha participação sob pena de eu atrapalhar o podcast. Imagina. Zeca, gostei de tudo que você falou e vou pegar um gancho aqui na sua parte final, porque eu particularmente me chamou a atenção também dessa provocação do conselheiro Gustavo Augusto sobre os efeitos cumulativos, né? E também uma sugestão até de se fazer uma análise ex post, que é um pouco o que você está falando, né? O que aconteceu com os planos de saúde, o que aconteceu com os preços, o que aconteceu com a qualidade, com a cobertura, ele menciona isso. Acho que isso é uma provocação muito legítima para a gente pensar, dada aí a quebra do sistema, como você falou, e ele até mencionou isso na sessão de julgamento. Então, olhar para a árvore e acho que é uma visão um pouco focada demais, ao invés de você olhar para a floresta toda. Acho super interessante. Não, sem dúvida, eu acho que a floresta aqui ela está sendo esquecida, né? A gente está olhando uma árvore aqui e está deixando de ver toda a floresta Vivian, eu não consigo olhar para essa ponderação do conselheiro Gustavo Augusto de operações sucessivas no mesmo setor e não lembrar um pouco da preocupação que o próprio FTC vem levantando em relação às algumas teses de fundos de private equity de consolidação de setores nos Estados Unidos, né? Eu acho que tem a mesma coisa, Zeca. os paralelos são muito claros também. nesse aspecto e eu acho que o setor de saúde suplementar, especialmente, ele é um que merecia uma atenção da autoridade nesse aspecto, porque eu acho que aí eu vou fazer um pouco coro com a conselheira Lenise aqui, não é porque eu tenho chapéu de advogado, não. Eu acho que considerando o estado atual da saúde suplementar no Brasil e também do sistema de saúde público, talvez esse tipo de reprovação ele seja a decisão correta para o caso concreto, em termos dos limites do antitrust e da atuação do CAD, mas talvez produza mais efeitos negativos sobre o consumidor se a gente parar para pensar no funcionamento do setor como um todo. Enfim, é uma provocação, é claro, é necessário fazer estudos sobre isso, mas eu tenho a sensação de que, olhando o macro, talvez a aprovação dessa operação, embora fosse provavelmente levar ao aumento da probabilidade de exercício de poder de mercado, poderia talvez colocar os consumidores da Smile numa posição melhor. Mas, enfim, é um debate que merece ser aprofundado. Perfeito. Quer pular já para o item 4 da pauta, Zeca, por favor? Claro, pois não. O item 4 da pauta aqui trata de uma consulta muito curiosa, na minha opinião, que foi feita em relação a operações realizadas entre a Unimed de Campinas e a Unimed de Santa Bárbara do Oeste, aqui no estado de São Paulo, sobre a necessidade de notificar ou não se estaria diante de um grupo econômico único ou não. O conselheiro Hoffman decidiu recentemente um caso similar a esse, dizendo que não conhecia. A SG já deu posições sobre o não conhecimento nesse caso, e se a gente fizer um trabalho de pesquisa um pouco mais apurado, a gente vai ver que lá atrás o próprio Ragazzo cortou um dobrado quando ele era conselheiro para produzir um voto agregando todas as Unimedes em um único grupo econômico. Aquele voto ele foi dado no contexto de um caso de conduta, mas eu acho que muito daquele caso se aplica aqui no voto do conselheiro Sérgio, pode ser um bom contraponto ao voto do conselheiro Sérgio em termos de argumentos adicionais. Eu acho que o conselheiro Sérgio foi bem feliz quando ele sintetiza os requisitos de controle externo e são um bom guia, né, para a gente analisar situações de controle externo, até porque a resolução 33, no artigo 4º, quando fala de definição de grupo, pede para que a gente examine sobre controle comum, interno ou externo. Eu acho que esse é um ponto
bem importante para o dia a dia da advocacia aqui, transacional, corporativa. Eu acho que é um elemento bem importante, é um caso que merece destaque. Primeiro porque consultas também são eventos raros. Eu acho que quando o CAD conhece de uma consulta e se pronuncia, ainda que a decisão só valha para as partes, é sempre bom, porque é um indicativo muito forte do posicionamento do CAD. Um outro ponto de destaque aqui, além desses que eu já comentei sobre o conceito de controle externo, é o próprio conhecimento da consulta, os critérios de conhecimento estarem presentes ou não, o tempo de resposta dessa consulta também foi relativamente rápido. Mas o terceiro ponto, eu acho que é uma questão muito mais de reflexão sobre a advocacia, né? Essa pergunta, de fato, precisava ser feita, ela foi feita num contexto em que o advogado já sabia a resposta e queria uma confirmação do CAD. Eu acho que a gente não tem muito como adivinhar essas coisas, né? Mas sempre fico pensando, a gente, né, como advogado, a gente aprende que a gente só pergunta para a autoridade que a gente já sabe a resposta, né? Será que foi esse o caso? Será que era uma dúvida sincera? Fico aqui com essa reflexão, mas de fato é um caso que joga a luz sobre esse tema do controle externo, se não por qualquer outra razão. Por causa disso, é um caso que merece destaque. É só essas ponderações que eu tinha aqui sobre esse caso. Legal. Flá, você fala sobre o item 2? Bom Olá dia, a Flávia. Desculpa, todos. eu não quis ser mal educado. Agora você começa de novo. Desculpa, é só porque eu estava falando, perdão. Bom, eu vou comentar sobre o caso, que é o item 2 da pauta, que é o caso que é o cartel do GLP. É, a conselheira relatora é a conselheira Lenisa, e esse é um caso, ainda, ele teve um pedido de vista do conselheiro Hoffman, e a gente ainda não teve acesso ao voto da conselheira para entender em detalhes, porque é um voto bastante alinhado com com o último voto da conselheira, que foi em voto vogal dela, no caso do cartel das lousas, em que ela vem sendo bem rigorosa em relação a questões de ordem preliminar, né, com uma postura bastante vamos dizer que ela está sendo bem rigorosa mesmo, né, em relação ao padrão que ela está analisando as questões de ordem preliminar, inclusive determinando, né, em seu voto o arquivamento de processos em que a maioria tem considerado como sendo, no caso do cartel das lousas, como sendo um caso de condenação. Então, isso chama bastante atenção, porque esse voto não é diferente. A gente está falando do caso envolvendo o cartel no mercado regional de distribuição e revenda de gás liquefeito de petróleo no Distrito Federal e em torno, decorrente da Operação Júpiter. Há um caso que envolve condutas também de um sindicato, Sindivargas, e seu presidente, que promovia reuniões entre os anos de 2008, na sede dessa associação. Tá? A conselheira Lenisa, ela começa dando ênfase a uma campanha chamada Campanha Gás Legal, que foi uma medida promovida pelo governo do Distrito Federal, que tentava combater a venda clandestina de gás por meio da delegação às distribuidoras do papel de fiscalizar as atividades da revenda. Então, ela ressalta a importância dessa campanha e afirma também que teve um TAC entre as distribuidoras Copagaz, Liquigás e a Supergasbras e diversos ministérios públicos estaduais, com a posterior adesão em 2011 de outras distribuidoras. A conselheira afirma que as conversas apreendidas entre os concorrentes tinham um pano de fundo nesse contexto regulatório dessa campanha, e não propriamente uma tentativa de cartel ou de qualquer conduta anticompetitiva. Tá? Então, ela acabou, em seu voto, entendendo pelo arquivamento do processo, com base exclusivamente nas questões de ordem preliminar.
ela nem chega a analisar o mérito, não sei como está o voto dela em relação ao mérito, mas no voto oral, o mérito ela nem chega a analisar. Então, as questões de ordem preliminar, a primeira que ela pontua é a prescrição da pretensão punitiva, em que ela considera como sendo quinquenal, aplicando a Lei 9873 de 99, porque o caso, segundo ela, não poderia, não caberia a aplicação da lei atualmente em vigor, 12.529, que a gente poderia aplicar a prescrição de 12 anos. Então, ela aplica a de 5. Além disso, ela também fala da individualização das condutas, em que não teve individualização e que a superintendência ela não pode também ficar não disponibilizando aos representados a integralidade dos autos de forma clara, completa e objetiva. Ela falou que todos os elementos de prova têm que estar documentados e a ECG não tem essa discricionariedade de escolher o que ela quer para o seu juízo de convicção. Ela tem que disponibilizar tudo para que as pessoas os representados possam exercer seu contraditório. Então, ela também considera a nulidade de individualização das condutas. E teve um ponto interessante que é sobre o TCC, porque ela também considera que o TCC a única nulidade que ela não considerou foi a prova emprestada, que ela considerou que estava adequada. Mas o TCC firmado pela Supergasbras, ela considera nulo, porque ele foi celebrado antes da instauração do processo administrativo, ofendendo o artigo 53 da Lei 8884. Então, nesse caso, ela está aplicando a Lei 8884, que era a lei da época dos fatos, e o Instituto da Leniência, já que e não aquele deveria ter sido utilizado. Então, porque ela considera que a celebração do TCC ela poderia ocorrer depois da instauração do processo. O processo estava em fase de averiguação preliminar. A colaboração dos compromissários do TCC também foi inadequada, né? Segundo ela, não teve colaboração, não teve identificação das partes, não teve novos documentos juntados. Teve quebra de isonomia com os demais representados que ignoravam sua condição de acusados, e o fato de que a compromissária em questão era a empresa líder do mercado. Como a Lei 8884 dizia que o leniente não podia ser líder, e ela está considerando que esse TCC seria similar a um acordo de leniência por ter sido o primeiro, antes da instauração do processo, ela também aplica esse dispositivo. Então, ela declarou a nulidade do TCC, e com isso, ela considera que é um caso de arquivamento, sem, como eu disse, entrar no mérito da questão, do caso, né? E esse é um caso que teve pedido de vista do conselheiro Hoffmann, e aí eu estou curiosa para ver como vai ser o desfecho desse julgamento, né? Que aí, como eu disse, ele está bem em linha com o posicionamento dela no cartel do GIS, das lousas, que foi julgado na última sessão, se não me engano, em que ela também acabou votando pelo arquivamento daquele processo com base unicamente em questões de ordem preliminar. Então, vamos aguardar aí o desfecho desse caso. Legal, Flávia. Acho que também me chamou a atenção que um dos procuradores das representadas falou nessa questão da prescrição e de um fair trial, né? Porque de 2008 a 2016, praticamente, segundo eles alegam, não houve nenhuma movimentação e demorou tanto tempo para ser instaurado o processo. Agora eu passo para o Zeca, que também vai falar sobre o TCC. Não, perfeito, pessoal. Eu acho que eu estou aqui para falar sobre o TCC que foi firmado no requerimento 1280. A gente soube depois que a empresa era a Robert Bosch. É um caso que foi relatado pelo conselheiro Sérgio Ravagnani. É um TCC envolvendo uma investigação de cartel no mercado internacional de freios e componentes para veículos leves.
eu acho que o debate aqui volta, né, como sempre, ao critério de definição da contribuição pecuniária, que é o requisito legal para a celebração dos TCCs. A gente, né, eu acho que todo mundo aqui está bastante já escolado em relação a esse tema, mas eu acho que é um ponto de atenção que foi trazido pelo conselheiro Blair e pela conselheira Lenisa, que embora tenham sido vencidos e o TCC ao final homologado, a gente tem um debate claro sobre a ausência de transparência e clareza sobre quais são os critérios que são utilizados, no final das contas, para flexibilizar o faturamento no ramo de atividade empresarial como a regra para o cálculo da contribuição pecuniária no final das contas, da multa esperada em primeiro lugar e depois da contribuição pecuniária no fim das contas. Eu acho que é um tema espinhoso, não é um tema trivial, ele envolve uma discussão de cada caso, ele envolve, inclusive, uma discussão jurídica sobre o próprio conceito de ramo de atividade empresarial que está lá definido pela Resolução 3, mas que, na minha opinião, se a gente olhar as decisões com cuidado, não é um ponto que está juridicamente bem definido, até porque a gente está falando de uma ampliação, às vezes, que é muito grande do próprio produto que é objeto do ilícito, ou de que poderia ser objeto do ilícito. Então, é um caso que, embora tenha sido decidido por maioria na linha do que o plenário já vem fazendo nos TCCs há muito tempo, é um tema que merece atenção, a discussão dessa transparência dos critérios adotados pela SG, principalmente, depois homologados pelo plenário, para flexibilização da base de cálculo nos casos de TCC. Eu acho que se a gente se deparar com o histórico todo, você tem critérios muito díspares, e a gente só pode falar isso porque a gente já negociou muito TCC. Eu não acho que seja uma coisa ruim, porque pode ser necessária para um julgamento correto e equânime no caso concreto, mas quando a gente olha em termos de política de combate a cartéis, por mais que o CAD se esforce muito, né, com os guias e com sessões de julgamento públicas, pode ser muito ruim, né? Você nunca sabe quando o CAD está sendo muito mais leniente do que deveria ou não, do ponto de vista de uma política pública. Eu acho que esse é um tema de atenção, a gente tem que confiar no julgamento dos conselheiros, é claro, mas se está tendo divergência sobre esse tema, já é um indicativo de que talvez seja algo que merecesse um debate público mais aberto e aprofundado ao longo do tempo. Enfim, eu sei que é um tema difícil, não vou deixar muitos colegas felizes falando o que eu falei, mas eu acho que é necessário que a gente reflita sobre isso, porque é muito difícil você negociar um TCC, na grande maioria dos casos, não só porque negociar um TCC é difícil, mas porque saber qual é a multa esperada num caso concreto é praticamente impossível, dada essa dificuldade de você visualizar qual é uma base que pode ser flexibilizada ou não durante um processo de negociação. Legal, Zeca. Acho que também vale trazer que o setor é um setor bastante experimentado já pelo CAD, né? O setor de autopeças, inclusive eles mencionaram que mais de 40 TCCs já foram firmados no setor de autopeças, em mais de 15 setores. Então, acho que essa questão da previsibilidade em relação à jurisprudência no setor específico, eu tendo a convergir mesmo com a maioria que decidiu que seria aplicável o não ramo de atividades, mas por uma questão de proporcionalidade, o produto afetado. E também queria... Ponto. Desculpa interromper, é um excelente ponto esse que você traz. Até a minha primeira reação foi, nossa, ainda tem caso de autopeças, né? Ainda tem caso do setor de autopeças sendo julgado pelo CAD. É um excelente ponto, de fato. E mesmo assim, ainda há espaço para debate, né? Olha só que coisa. Talvez você tenha razão e os conselheiros que conduziram o voto vencedor aqui tenham razão em termos do caso concreto de novo, mas a existência do debate de divergência nesses casos, ainda que a gente esteja diante de um setor e de produtos que já foram tão sujeitos a um escrutínio tão profundo pelo CAD ao longo do tempo, a capacidade de gerar debate ainda mostra que tem peças aí que precisam ser melhoradas e melhor colocadas no tabuleiro. Com certeza, e até vou trazer outros elementos que adicionam uma complexidade
quando a gente está falando de autopeças, que é o subsegmento, né? Então, a gente tem o produto afetado, mas é IAM, é OEM, é industrial, é automotivo, e eu acho que a gente não testou ainda a fundo todas essas complexidades adicionais do produto afetado. Concordo, acho que o seu ponto também foi levantado pelo conselheiro Gustavo Augusto, que falou, bom, se a gente tem tanto TCC, será que a multa ou a contribuição está sendo suficientemente dissuasória? Então, acho que isso também traz uma complexidade adicional. E pulando já para o último item da pauta, que também conversa com a questão de ramo de atividade e produto afetado para fins de multa, a gente traz os embargos de declaração da Perquímica, na verdade são os segundos embargos de declaração da empresa, e teve acolhimento aí por unanimidade o pedido, né, o pedido subsidiário formulado, que pediu que fosse considerado o faturamento do ramo de atividade específico da Resolução 3, com base no cálculo da multa da representada. O pedido principal era que a multa fosse aplicada com base no faturamento do produto afetado, mas o subsidiário era em relação ao ramo de atividade. E aqui a gente traz uma discussão interessante que foi em relação ao comportamento que se entendeu da representada como sendo de boa-fé e que, em sede de embargos, foi apresentado apenas um complemento às informações apresentadas no que toca à comprovação de informações contábeis, né? Acho que os conselheiros e o conselheiro relator, nesse caso, faz um destaque para uma análise casuística bem criteriosa de cabimento desses documentos que comprovam o que já foi dito e que não inovam a tese recursal, que não são contraditórios com o comportamento da representada ao longo dos autos, e traz aí alguns elementos bastante interessantes que norteiam o acolhimento desses embargos, principalmente a complementariedade dos documentos em relação às informações anteriormente prestadas, a ausência de inovação, né, como eu falei, em tese recursal ou de defesa, a ausência de comportamento contraditório e o contexto de boa-fé processual. Acho que eles foram bastante enfáticos em se distinguir esse evento específico, né, de acolhimento para reformular a multa de outros para também alertar sobre comportamentos oportunistas e em relação à apresentação das informações de faturamento ao longo do processo. Acho que com isso a gente encerra a sessão. Queria agradecer a Flávia, ao Zeca, e queria agradecer a você, nosso ouvinte, que nos ouve e nos acompanha. Continue acompanhando também a programação do IBRACast, o podcast do IBRAC, e passo aqui a palavra para a Flávia e para o Zeca para eles darem a última saudação para vocês. Obrigada, Vivian. Obrigada, Zeca. Super bem-vindo. Você será chamado para as próximas. E obrigada a todos os ouvintes. Espero que vocês estejam nos acompanhando aí nas plenárias comentadas. Agradeço a vocês, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui, muito interessante, inclusive por terem me dado a honra de participar de uma sessão com temas tão bacanas para serem discutidos. Tem muito para ser dito sobre esses casos. Eu acho que ficamos aqui sempre à disposição do IBRAC e do IBRACast para polemizar um pouquinho e tumultuar o debate. O IBRACast é uma produção do IBRAC e conta com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosini Freire Advogados.